amigos, leitores da Editora Armada e demais aí das redes. Estamos aqui hoje para fazer uma live com o professor Matheus Coraça, para falar um pouquinho a respeito do seu livro, A Estética do Corpo na Arte Ocidental, que se encontra em campanha de financiamento coletivo aqui com a gente da Armada, e a gente tem a intenção, portanto, de publicá-lo e trazer algumas informações aí para vocês conhecerem um pouquinho do livro. Então, boa noite, Matheus. Boa noite, André. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Prazer estar aqui mais essa live para a gente poder tratar de alguns assuntos do livro e, obviamente, né, trazer um pouquinho de cultura, de discussões um pouquinho mais elevadas nesse momento que a gente está vivendo de quarentena e muita gente afastada, às vezes, um pouco desse meio cultural, intelectual. Então é bom a gente trazer essa galera de volta. Exatamente, o momento é propício, né, para se falar de temas elevados aí. Eu falei isso em alguma outra live que eu fiz, eu falei, bom, a desculpa do tempo não tem mais, né? É impossível que em plena quarentena você não consiga tirar 1 horinha, 2 horinhas para ler um livro, para, sei lá, né, fazer alguma coisa relacionada ao intelecto aí. Mas, então, Matheus, a gente fez uma outra lá, para quem não assistiu, né, não estava presente, o Matheus e eu, a gente fez uma outra live no Instagram, mas quem conhece a ferramenta Instagram sabe que a live fica ali por 24 horas e depois ela some. Eu não consegui baixar, então agora a gente vai fazer as lives por esse canal aqui, de maneira que elas fiquem disponíveis nos próximos momentos, e também vamos baixar o vídeo e colocar no canal da Editora Armada no YouTube, para ele ser replicado, para as pessoas poderem também acompanhar isso em outros momentos e horários. Então, nesse sentido, antes da gente entrar na pauta propriamente que discutimos para essa live, eu falei que vou pedir para o Matheus fazer uma pequena apresentação do trabalho dele, expresso no livro, da onde veio, como que ele chegou a esse assunto, por que isso é interessante para ele, um panorama mais geral para quem não assistiu aquela live e para quem está chegando aqui agora ou vai chegar depois. Então, Matheus, por favor, se você puder dar uma pincelada nesse sentido. Ô, André, vou pedir para você só repetir a pergunta, porque congelou o vídeo aqui e o som não chegou, mas só para... Não, então, só aquele, bem naquele espírito do que a gente falou, de você fazer uma pequena apresentaçãozinha do que se trata o seu livro, como Sim. você chegou nesse tema, por que ele é importante para você, e para dividir isso com a galera nova aí, que não viu a outra live. Beleza. Bom, pessoal, eu me chamo Matheus Coraça, como o André já falou, eu sou historiador, tenho formação também na área de artes, né, o meu mestrado em História da Arte, e estou nessa linha da pesquisa, trabalhando com História da Arte já há algum tempo, né, orientado pelo professor Ricardo da Costa, que é um medievalista muito famoso aí no nosso Brasil, e um amigo muito querido, também autor de Armada. E esse trabalho ele surgiu, na verdade, como um desdobramento da minha dissertação de mestrado, né? Inicialmente, a minha ideia era fazer um estudo bem amplo sobre essa temática do corpo da Idade Média, do final da Idade Média principalmente, até o Barroco e passando também pelo Renascimento, Maneirismo e tudo mais. E aí isso foi sendo amadurecido ao longo de alguns anos, né, com base em obras que eu vi em museus quando viajei à Europa, com base em reflexões, em estudos. Eu vim da história pura, né, como historiador voltado mais ao campo social, cultural, político, econômico. Então, os conceitos de história da arte, para mim, muitas vezes não eram tão palpáveis, né, tão claros. Então eu tive que entrar nesse novo domínio e estudar bastante, né, e me aprofundar bastante em textos. E um tema que vinha sempre de uma maneira muito, muito clara, muito evidente, era o tema do corpo. Né? Então, como é que esse corpo ele se anuncia, ele é representado, como que ele aparece na história da arte de uma maneira geral. E de que maneira isso é mais específico, principalmente quando essa arte se volta ao cristianismo. Então a gente pega, por exemplo, a Idade Média, né, em uma arte bastante marcada pela retórica religiosa, no Renascimento um bocado também, e no Barroco, né, já no contexto da Contra-Reforma, isso de uma maneira ainda mais evidente. E aí eu fui, né, tentando cercar ali os objetos da minha pesquisa. O objeto principal era o corpo,
mas eu precisava ainda escolher os artistas, né, que eu ia estudar. Afinal de contas, é importante você ter esse corpus, que a gente chama de corpus iconográfico, então as obras que você vai estudar devidamente, digamos assim, acondicionadas num determinado período ou em relação a um determinado artista. E também a fazer essa análise das obras, né, fechadas num período mais específico. Na minha abordagem inicial era muito ampla, então eu queria pegar em períodos em que a gente ia analisar essa história do corpo na arte em praticamente 3 séculos, ou até mais. E aquilo era possível de fazer, obviamente. Então, veio aí todo um processo de maturação junto com o Ricardo, que foi meu orientador, para restringir um pouco melhor esse objeto de estudo. E aí chegamos a uma personagem que aparece em algumas obras de 2 pintores. E aí a gente escolheu os 2 extremos. Ficamos, então, entre o final da Idade Média, né, a chamada Idade Média tardia, período ali do gótico, principalmente, a partir do século XV, e ficamos no outro extremo já do barroco, no século XVII, né, o barroco italiano, precisamente, e aí nós trabalhamos ali, né, com 2 artistas. O da Idade Média é um catalão, Bernard Martorell, e o do barroco é o Caravaggio, o famoso Caravaggio. Então, e nas obras deles eram recorrentes o aparecimento, a abordagem de um personagem comum, que era o São João Batista, um personagem muito importante para a teologia e para a geografia católica. E aí veio a ideia, então, de estudar, fazer um estudo sobre o corpo na arte de uma maneira mais abrangente e depois direcionar esse estudo para a abordagem da imagem, né, imagem corpórea do São João Batista e a presença do corpo na obra desses 2 artistas, na obra do Bernard Martorell e do Caravaggio. Então a gente chamou isso de entender e analisar as manifestações estéticas do corpo. E aí lembrar que quando eu trato de estética nesse trabalho, né, nós estamos falando de um domínio da filosofia, que o André poderia explicar muito melhor do que eu, mas a ideia é de que a estética que a gente está dizendo aqui, ela é uma estética intimamente ligada à noção da ética. Então, a noção de que o belo é bom, é a noção platônica, né? E que fica muito presente na história, pelo menos até o barroco, né? Se a gente fosse sobrepor a história da filosofia à história da arte. Então, nós vamos observar que a questão da beleza, que é colocada de uma maneira muito clara aqui, se associa também às virtudes dos personagens que são representados, e o São João Batista sendo então o profeta, o último dos profetas, aquele que anunciou a Cristo, e que, de acordo com o que eu afirmo no livro, viveu a sua santidade, viveu a sua história de fé, a sua missão no próprio corpo. O corpo foi um veículo para a mensagem que ele veio trazer. Então, essa foi a análise de uma maneira geral. Então, como que eu cheguei nesse tema? E aí o trabalho, além de abordar esses pontos todos que eu falei, ele vai fazer, no campo da história da arte, uma análise iconográfica, ou seja, um trabalho mais minucioso de análise do corpus de imagens escolhido, então, mais detalhado, vendo, por exemplo, a simbologia das cores, os elementos ali representados, se há ou se não há perspectiva e qual é a importância dela. Então, ele, ao mesmo tempo, faz essa interligação entre vários domínios, entre história, filosofia, a história da arte, e os conceitos de teoria da arte também muito presentes aí nesse trabalho. Perfeito, você até já antecipou, eu ia fazer um pequeno repeteco de uma pergunta que eu fiz lá na outra live, que era como que era o amálgama de disciplinas, que envolve o seu trabalho. Você já falou isso agora no final. Então, é história da arte, resvala um pouco na filosofia. Isso. Então, exato. É um trabalho multidisciplinar. Exato. A multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, como preferirem, sempre foi algo que marcou assim, a minha vida de pesquisas. E é um ensinamento que eu tenho do Ricardo, que foi meu orientador, porque não é possível analisar a história na sua multiplicidade, a história da arte, consequentemente,
sem pensar nas múltiplas relações que esses seres humanos estão vivendo, né? Então a gente tem que mobilizar, nós temos que mobilizar conceitos de todas as áreas possíveis. Perfeito. E aí, dentro disso, Matheus, então vamos partir um pouquinho para a pauta. Eu queria que você falasse um pouquinho do capítulo 1 do seu livro, né, Uma Longa Aventura do Corpo. E aí você já mencionou, assim, o estilo artístico sobre o qual você está se debruçando no seu trabalho. Então, e essa questão da valorização do corpo, o corpo como esse elemento. Eu queria que, se possível, para você traçar para quem talvez tenha alguma dificuldade, o que seria uma arte que contrasta com isso, né? Então você quis abordar uma arte que voltada para o corpo, que tome em consideração a questão do corpo, que artista nas suas principais obras, ou que movimento seria um contraste para as pessoas terem mais um elemento de visualização aí. Bom, André, vamos lá. Vou começar pelo final da sua pergunta, né, para fazer esse contraste. Na verdade, uma das hipóteses que eu levanto nesse livro, já para o final dele, é de que a história da arte ocidental, né, é uma história que passa o tempo todo pelo corpo. Por quê? Porque o corpo, ele é uma presença constante e patente, muitas vezes, algumas vezes latente, mas ele está ali, seja intuído, seja representado, seja às vezes até um pouco escondido, mas ele está ali, porque é próprio da cultura e da civilização ocidental dar um lugar de importância ao corpo. Você não vai ver isso, por exemplo, na arte islâmica. Quem já viu aquelas artes murais ou ícones, eu poderia usar esse termo, né, do islamismo, vai sempre ver, por exemplo, a imagem do profeta Maomé sem rosto, porque não é permitido pela lei islâmica você representar a figura humana, né? Então, e diferentemente do que acontece no Ocidente, o Ocidente ele reforça o tempo todo a característica humana e a característica corpórea presente na arte. Então, representar Deus, né, é representar também um Deus que é homem. Jesus, que é Deus para os cristãos, né, ele é Deus feito homem. Então, essa representação humana, essa representação do corpo, ela está em toda a história da arte. E eu tento mostrar isso já no primeiro capítulo. Mesmo que você pegue a arte mais contemporânea, ou moderna / contemporânea, vamos colocar dos anos 50 do século 20 em diante. Se você pega Pollock, por exemplo, Jackson Pollock, que é um importante artista do chamado expressionismo abstrato nos Estados Unidos. Mesmo numa arte em que você não consegue identificar imagens, figuras ou representações, você consegue identificar, por exemplo, que um determinado respingo de tinta que ele fez é feito pelo movimento do braço, né? De que um vestígio de uma pegada dele na obra foi porque ele, no seu processo criativo, caminha sobre a tela. Então, mesmo ali, mesmo nessa arte mais abstrata, mais contemporânea, você vê essa presença muito forte e muito marcante do corpo. O que nós podemos, talvez, usar como contraste seja o seguinte, de que, por um lado, a obra de arte ao longo da Idade Média, do Renascimento, da Idade Moderna, então, preservando aquela tradição mais clássica, ela mantém o corpo representado de uma maneira mais próxima do realismo, né? Então, não é o realismo de fato do século XIX, mas se aproxima do naturalismo, da ideia de uma representação mais próxima do que está na natureza, daquilo que é visto, né? E final do século XIX em diante, a gente já tem uma ruptura com isso. O modernismo vem dizer que as tradições clássicas da arte não são mais importantes, não são mais essenciais. E aí vem as vanguardas, né? Então você pode representar o corpo de N maneiras, não precisa respeitar, né, a tradição clássica. E aí você tem um dos quadros mais emblemáticos desse pensamento,
é o do Pablo Picasso, né, que é as moças de Avignon, Les Demoiselles d'Avignon, que ele vai pintar no iníciozinho do século XX, por volta de 1908, se eu não me engano. E nesse quadro você vê mulheres representadas completamente desfiguradas. Você vê máscaras africanas no lugar dos rostos, você vê a falta de perspectiva, o que é perfil, ao mesmo tempo parece que é de frente, então você não vê a tridimensionalidade, nada disso. Então, ao longo do século XX e XXI, você tem uma desintegração dessa tradição clássica de representação do corpo, o que, no entanto, não faz com que a arte perca o corpo como o seu tema ou o seu objeto principal. Ela apenas muda de figura, né? Uma arte agora mais preocupada com a superfície. Então, se você pega, por exemplo, a arte contemporânea que se julga ativista, e aí vai ser arte voltada para o movimento negro ou para os movimentos identitários, assim chamados, ela vai se preocupar com a superfície. Então, a cor da pele, a sexualidade, ainda é o corpo, mas superficial. A arte do passado, digamos assim, ela vai se preocupar com esse corpo também, mas de uma maneira infinitamente mais profunda, de uma maneira que toque mesmo em que o corpo visualizado ele seja quase que um espelho do corpo que o observa. Então, quando um santo, por exemplo, é flagelado numa pintura que fica no altar de uma igreja, é como se o próprio cristão que observasse fosse flagelado também. Então, é esse sentimento que a contemporaneidade tirou, ela desconectou completamente. Mas é isso que eu venho tentando mostrar que está presente, mesmo na contemporaneidade. Embora eles digam que não, mas está lá, ainda está lá. Então, é mais o contraste nem tanto da obra em si, mas o contraste do espírito, de usar uma expressão alemã, né, do Zeitgeist, do espírito da época, que está tá inserido ali naquela produção artística, né? Acho que é basicamente isso. Aí seria o final da sua pergunta. Mas aí eu vou para o início agora para falar de fato sobre o capítulo 1. Esse título, Uma Longa Aventura do Corpo, eu tomei emprestado de um historiador que foi uma grande referência na minha vida, né? Acho que todos os historiadores têm-no como referência, que é o Marc Bloch. Marc Bloch foi um historiador francês que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, ele era judeu, né, e foi fuzilado pela Gestapo em 1944. Em uma das suas mais famosas obras, que é A Sociedade Feudal, de 1939, foi publicada em 1939 pela primeira vez, ele diz algo mais ou menos assim, que uma história mais digna de tal nome é uma história que levasse em consideração, que tivesse em consideração as aventuras do corpo. E aí é muito curiosa essa afirmação dele, porque ele, pela primeira vez, é um historiador preocupado em entender o ser humano, em entender o que ele chamava de um paradigma de uma história global, né, como um ente múltiplo, um indivíduo que tem múltiplas funções e múltiplas visões, né, na sociedade, na cultura e assim vai. Então, a proposta dele, muito calcada na interdisciplinaridade com a antropologia, inclusive, mostrava que era importante ter uma história voltada para as mentalidades, voltada para outros caminhos que não fossem aqueles já conhecidos, que tratavam o homem como parte de um grupo social, então era a nobreza, o clero, né, os servos, ou tratar o homem como, né, uma pessoa dentro de uma categoria abstrata. Então ele queria tratar os homens e as mulheres, né, como pessoas que têm carne, que possuem carne, que possuem o corpo, e mostrar que esse corpo possui uma história. Então toda a trajetória do Marc Bloch vai perpassar essa história do corpo. Por exemplo, na primeira grande obra dele, que é a tese dele de doutorado, Os Reis Taumaturgos, ele vai contar a história, né, vai narrar, vai investigar um processo histórico, que era o toque das escrófulas, né? Então, os reis da Inglaterra e da França que tocavam as pessoas que tinham algum tipo de doença dermatológica, né, as escrófulas, e para afastar aquela enfermidade.
Então você tem a ideia de uma história que começa pelo toque, pela mão. Né? Depois, na sociedade feudal, ele fala sobre a ideia da história que tem que levar em consideração as aventuras do corpo. Depois, num livro que foi publicado após a morte dele, né, que é a Apologia da História, que ele escreveu na prisão, antes de ser fuzilado pela Gestapo, ele fala que o historiador ele é igual à lenda do ogro, né? Ele fareja onde está a carne humana. Então, a importância que ele dava ao corpo era fundamental. E aí eu faço essa pequena digressão para mostrar, então, que o corpo ele está ao longo da sua história, na filosofia, na arte, na história propriamente dita, ele tem uma história. Né? E o objetivo desse capítulo é tentar apresentar essa história, ou pelo menos mostrar, né, em que pé está a nossa compreensão ocidental, sobretudo, a nossa compreensão humana em relação ao próprio corpo. E aí eu começo falando da filosofia. Na filosofia, por exemplo, desde Platão, você tem o corpo como instrumento, né? Um instrumento da alma. Né? No caso de Platão, ele vai criticar esse instrumento, que o corpo é a prisão da alma. Né? E no caso de Aristóteles, já vai ver um movimento contrário, de que é através do corpo, é por meio do corpo que você chega à sabedoria, que você chega ao conhecimento. Né? Então, há esse diálogo, há essa dialética, né? Aliás, essa oposição de ideias aí, portanto. E aí, ao longo da Idade Média, principalmente com o avanço do cristianismo, entre o final da Antiguidade e a Idade Média, você vai perceber, então, que o corpo ele vai ficando cada vez mais em evidência, porque o cristianismo é uma religião do corpo. Cristo deu o corpo como alimento, né? O pão e o vinho transformados em corpo e sangue, né? Deu seu corpo físico para a salvação da humanidade. Então, a lógica do corpo ela continuava presente. Né? Então, ela ficou muito mais em evidência. E aí, você tem também, já chegando à filosofia mais moderna e contemporânea, você não vai ter uma mudança tão profunda, você vai continuar essa oposição do corpo, ora sendo valorizado, ora sendo desprezado, né, lá e cá. E aí você chega, por exemplo, num paradoxo, para complementar esse paradoxo, você chega no Nietzsche. O Nietzsche, final do século XIX, lá no Assim Falava Zaratustra, vai dizer o seguinte: todo eu sou o corpo e nada mais. A alma é mais um nome para chamar algo do corpo. E aí ele faz uma corporificação total. Né? Enquanto todos os outros filósofos conseguiam distinguir com conceitos próprios o que era o corpo, o que era a alma e em que pé andavam as relações entre os dois, o Nietzsche vai falar o contrário, vai falar, não, tudo é corpo. O anti-Platão total, né? Exato, exato. Mas é interessante essa reflexão do Nietzsche, embora seja muito rápida que eu faço ela, porque ela dá o norte para o pensamento moderno e contemporâneo a partir do século XIX, que vai dizer o seguinte, olha, né, não tem mais metafísica, não tem mais o além, tem apenas o físico, tem apenas o corpo. Né? Então, você vê a conclusão desse paradoxo de uma forma muito materialista mesmo, que é uma característica, obviamente, da nossa cultura, infelizmente, até hoje. E aí, na arte, você também vai ver esse mesmo movimento do corpo, o protagonismo do corpo, o corpo aparecendo desde a antiguidade, lá com a escultura do Laocoonte e seus filhos, né? Você vai ver na Grécia, você vai ver em Roma, você vai ver depois na Idade Média com os ícones religiosos, sagrados, você vai ver também no Renascimento, né? Com o corpo, né, mais, digamos, profano aparecendo, no Barroco, no neoclassicismo, em todas as realidades artísticas, inclusive na do Pollock, que eu falei mais, né, no início, você vai ver essa presença do corpo. O corpo como indício, o corpo como ação, o corpo como representação, como tema, como motivo. Não interessa a forma, mas o corpo está ali. O tempo todo, né? Então, e aí a ideia, então, desse primeiro capítulo é basicamente fazer essa investigação, mas direcionando para um aspecto mais direto, mais específico, né, que é a visão do corpo na dinâmica medieval. Né? Na Idade Média,
o corpo ele reencarna, para usar essa metáfora, de que a oposição entre, que o Peter Bruegel ele faz uma pintura muito elucidativa, que é o combate entre a quaresma e o carnaval, que a gente viveu há pouco tempo, né? Então, para quem é católico vai entender isso. Na quaresma você tem a mortificação do corpo, né? E no carnaval você tem a exaltação do corpo, né? Sendo que a distância entre um e outro é de menos de 24 horas. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas e o carnaval no dia anterior. Então, nesse movimento, a Idade Média vai identificar com os seus filósofos, com a sua mentalidade, na cultura popular também, uma Weltanschauung, né, uma compreensão de mundo de que o corpo ele é um tema, né, crucial da vida, da história e da existência humana. Porque se a gente considerar que a cultura medieval ela é muito ligada à religiosidade, né, e praticamente toda ela é ligada a isso, você vai ver que o objetivo sempre é a salvação. Se a salvação é Cristo, e a salvação é dada pela ressurreição do corpo, olha o corpo aí de novo. Então, tá tudo muito interligado. E aí o grande lance, então, desse capítulo, só para fechar aqui a explanação e não ficar mais longa do que já está, é que, no final disso tudo, o que a gente vai perceber é que esse combate quaresma-carnaval, ele vai para além da Idade Média. E ele está presente até hoje. Quantos de nós, né, e não digo isso por uma reflexão de culpa cristã, né, mas quantos de nós não nos deparamos com esse conflito, muitas vezes, de eu tenho que deixar um pouco de lado os prazeres do corpo e cuidar daquilo que é mais elevado, né? A gente faz essa oposição do corpo, né, bom, entre aspas, do corpo bom e do corpo ruim, da quaresma e do carnaval o tempo todo. E isso aparece na arte também. Isso aparece na arte o tempo todo. Isso cruza o Atlântico quando vem a colonização, né? Então, a civilização ocidental, de uma maneira geral, ela traz essa ideia, nessa centralidade, esse protagonismo do corpo. E aí a minha ideia, então, de inserir o corpo, as noções que nós temos sobre o corpo, na ideia do tempo longo da história. Essa é uma teoria do Fernand Braudel, que classifica, então, as temporalidades entre tempos curtos, médios e longos, e na chamada longa duração é aquele tempo muito lento, em que as coisas demoram muito tempo a mudar. Então, se a gente perceber, na verdade, essa compreensão medieval do corpo, ela está presente na longa duração, essa é uma hipótese que eu levanto, né? E ela foi sendo reproduzida, foi sendo projetada ao longo da nossa história, praticamente até a atualidade. Então, talvez a visão que o Caravaggio tinha lá no Barroco, desse confronto, desse conflito do corpo, ela também foi projetada lá da Idade Média. Assim como o conflito que nós até hoje encaramos entre, né, alma e corpo é uma projeção daquele passado. Então, né, tudo isso está mergulhado, está embebido, está presente nesse tempo longo, nessa longa duração histórica. Então, o corpo também entendido, por isso que eu falo de uma longa aventura do corpo, né? Também entendido como um elemento nesse sistema de longa duração. Perfeito. Deixa eu dar uma chance ali para o Matheus beber uma água e dar uns recadinhos enquanto isso. Já tem pessoas deixando perguntas, tá? No final, rapidinho, a gente faz um fla-flu aqui, eu intermedio as perguntas para o Matheus. O link para comprar o livro já está nos comentários. Eu também coloquei aqui na forma de banner, tá? O link, se você quiser ir direto, está nos comentários. O link vai estar em todos os lugares que este vídeo for replicado, o link estará lá, né? E uma outra coisa que a gente chamou a atenção na primeira live também, e que eu acabei deixando passar batido aqui, óbvio, né, que todos nós sabemos o momento em que nós estamos, né? A gente está num momento difícil, num momento de dúvida, muitas pessoas desempregadas, outras não sabendo se estarão empregadas amanhã, mas outras estão conseguindo conduzir bem, né? Passar incólume, quase incólume por isso daí. Mas para todos está aberta a possibilidade de dar uma força aqui no financiamento deste livro, né, o livro do Matheus,
está hospedado na Quicante, e a Quicante oferece todas as formas de pagamento possíveis, né? Cartão de crédito, boleto, enfim, parcelamento, né? Todas as possibilidades estão lá, né? Então dá uma olhadinha na página. Lá você tem a possibilidade de comprar o livro só do Mateus, ou comprar algumas composições de livros, né? Comprar o livro do Mateus e os livros do Ricardo da Costa, que foi o orientador do Mateus, e alguns outros livros da Armada, tá? Você fecha lá um pacotinho legal que couber no seu bolso, que for do seu interesse, e dá essa força aqui para que a gente possa publicar esse livro, né? O link está aqui aparecendo agora aqui na forma de banner, mas está também nos comentários, tá certo? Então, peraí, deixa eu esconder aqui, voltar aos nossos nomes, tá? Então, quem quiser deixar perguntas, pode deixar que no final, depois temos mais uma pergunta ainda da entrevista, e no final o Mateus responde a pergunta do público, tá? Tem bastante gente interagindo. Legal. Eu queria te perguntar o seguinte, aí na capa, né? Aqui eu não lembro se na arte dessa live, não, na arte da live eu não coloquei a capa inteira do livro, do seu livro, porque não cabia. Precisava ser uma coisa recortadinha, então eu recortei a parte do título, evidentemente. Mas na capa do seu livro, então, as pessoas vão lá na página da Quicante, lá elas vão ver grande a capa do seu livro. Aparece uma figura, e a personagem São João Batista e o corpo na arte. Qual a relação que você traça entre essas duas coisas? Porque a escolha dessa figura, explica para a gente um pouquinho essa questão. Bom, da capa, né, foi até uma exigência do Márcio, nosso editor também da Armada, porque é uma das obras que eu analiso no trabalho, e obviamente uma das obras mais bonitas, eu acho, que estão nesse trabalho. Há várias obras muito bonitas, mas essa tem uma predileção especial, nós temos uma predileção especial por ela. E é uma obra do Caravaggio, do final da carreira dele, intitulada São João Batista no Deserto, né? E ela, a composição cênica da Mateus, obra é de... Oi? Só um instantinho, seu vídeo tá parado, tá congelado. Voltou já? Eu tô te ouvindo. Você consegue me ouvir? Mas não te vejo. Agora não ouço mais também. Se você me ouvir... Eu tô te ouvindo. Ah, beleza. Voltou? Ah, deu uma mexida aqui. Acho que agora tá ok. Voltou? Meio... porque deu uma intermitência, acho que foi o sinal da internet. Mas acho que agora já voltou. Se der algum probleminha, gente, na minha imagem ou na do Mateus, dá um alô aqui nos comentários que a gente faz a correria para corrigir, tá? Desculpa te interromper, Mateus. Acho que dá para... ok, isso. Sem problema. Bom, voltando. Então, a imagem da capa é uma obra, uma das pinturas que o Caravaggio fez com uma capela, chamado São João do Deserto. E ela é uma obra que tem uma composição cênica muito, muito bonita e muito exemplar e simbólica, porque todos os jogos de luz e sombra que o artista usa recaem no corpo desse santo. E aí, quando eu escolhi o São João Batista, inicialmente por uma espécie de insight que eu tive, percebi que essa personagem aparecia na obra dos dois artistas, eu falei, bom, se aparece na obra dos dois, tem um ponto em comum para ser analisado. Mas quando você vai estudar as referências artísticas sobre o São João Batista, eu estudei muitas, peguei assim, né, mais de 100 horas e fui olhando, né, como é que essa representação evoluiu, quais as semelhanças, quais as diferenças, você vai ver que em todas elas há uma acentuação enorme do corpo do santo. Então o corpo dele aparece a todo momento. E aí, era uma parte do primeiro capítulo, essa análise que eu fazia, mas eu vou transformar em um capítulo à parte, porque ele ficou um pouco longo e que é legal, né, separar, deixar mais especificado aí para o leitor, de entender então que a figura de São João Batista, né, e por isso que ele foi escolhido como personagem a ser representado, a ser retratado e a ser estudado nesse livro, né, como uma espécie de estudo de caso, é uma figura que
os elementos da corporeidade, desse paradigma do corpo, ou dessa longa aventura do corpo, de uma maneira muito peculiar, né? Tanto a figura de Cristo. Cristo tem uma representação também própria, mas São João Batista tem uma oposição muito interessante, que é, e que eu acentuei logo no título, né? A ideia de que ele fica entre a integridade e a transgressão. Né? Enquanto ele opera o seu profetismo em vida, num corpo íntegro. E quando ele dá a morte, né, ele é morto como mártir, e essa morte, então, sendo simbólica e referencial para o cristianismo, né, esse corpo, então, ele é decapitado. E aí, as referências ao corpo na história da arte, ao corpo do São João Batista, são das mais diversas possíveis. Então, eu procurei, nesse capítulo, trazer a figura de São João Batista, tentar entendê-lo pela tradição que nós temos, inicialmente a tradição bíblica, os evangelhos, que é onde ele aparece de maneira mais específica, mas também pela tradição dos milagres que foram feitos mesmo após a morte, né, os relatos que foram elencados e elaborados ao longo de séculos, no final da Antiguidade, na Idade Média. E aí uma referência que é muito importante, que eu cito, vou até mostrar aqui para vocês, esse livro aqui, ó, A Legenda, compilado de agiografias. A geografia, para quem não sabe, são as biografias dos santos, né? Então, são agiografias compiladas por um bispo de Gênova, no século XIII, que é o Jacopo de Varazzi, e esse bispo, então, ele fazia esse compilado dos principais cultos de santos que se tinha até aquele momento. Então, as principais festas religiosas ele vai pegando. E aí ele faz, então, ele tem, o São João Batista nesse livro vai ter 2 capítulos, que é a festa do nascimento dele e a festa da morte, né, a festa do martírio. E aí ele vai analisar, então, a figura de São João Batista a partir dos relatos. Então ele pega, por exemplo, a história eclesiástica, ele vai pegar a história dos judeus, né, ele vai pegar várias fontes de século IV, século V, século X, né, e várias referências religiosas, canônicas ou não, que vão tratar do santo, e em vários momentos eu percebia a ênfase que se dava, então, à questão corporal. Então, eu tentei fazer uma narrativa da história de São João Batista, do nascimento, passando, né, pela vocação dele como profeta, pelo momento em que ele larga tudo para ir para o deserto pregar, até a morte sob as mãos de Herodes, né, e aí um pouco antes, então, da morte de Jesus. E aí eu faço, então, nesse capítulo, faço uma narrativa tento fazer uma narrativa mais envolvente, mais, né, contextualizada mesmo, com essas referências, tanto bíblicas quanto da Legenda Áurea, e também, né, puxando a importância do corpo na vida dele. E aí você vai ver que, por exemplo, a primeira coisa é, né, ele ainda no corpo da mãe, quando ouve a saudação de Maria, ele salta no ventre de Isabel. Né? Então já temos a primeira referência ao corpo. Depois ele abandona tudo, roupas, riquezas, tudo aquilo que diz respeito ao corpo mais imediatamente, e vai para o deserto. E aí ele vai se alimentar de gafanhotos, mel silvestre, vai se vestir com pelos de animais. Então, essa mortificação do corpo aparecendo de imediato. Só que quando Jesus inicia a sua missão, e João Batista acompanha esse processo, que é o profeta que o anuncia, essa questão corporal aparece agora sim com mais evidência, porque São João Batista, inclusive, vai ser o dedo que aponta. Ele vai ser aquele que vai falar assim, aquele é o Messias, aquele é quem vocês têm que seguir. Então, o dedo, inclusive, na história da arte, o dedo de João Batista ele aparece como um modelo exemplar. É o dedo que apontou o Senhor. E isso era, para a igreja, foi considerado uma dignidade absurda. Né? Então,
E aí, com base nos relatos da Legenda Áurea, depois da morte, depois da decapitação, né, que é um episódio muito cruel, que envolve lá a sedução de Salomé, né, pelo rei, pede a cabeça do santo numa bandeja de prata. Depois dessa história, há o episódio 2, o grande finale, e não está na Bíblia, mas está nesses relatos que a Legenda Áurea traz, dizendo que, por exemplo, milagres foram operados pelos ossos do santo. Né? Os ossos teriam sido enterrados e aquele local onde foram enterrados começaram a brotar milagres. As pessoas iam peregrinar até ali, a ponto de um imperador romano da época impedir a peregrinação e mandar tirar os ossos de lá, né? Mandar jogar esses ossos fora. E aí, lá na Idade Média, mais à frente, aparece, por exemplo, a cabeça. Né? A cabeça de João Batista sendo uma relíquia, considerada uma relíquia como tal, né? Porque aquele, e aí há uma análise até simbólica, aquele que possui a cabeça possui o poder sobre aquela pessoa. Né? Entrar na cabeça de uma pessoa, ter a cabeça, significa ter o poder sobre ela. Então, a cabeça de João Batista aparece como relíquia e, curiosamente, vão aparecer praticamente 15 cabeças de João Batista ao longo da Idade Média. Né? E todas sendo reivindicadas como a verdadeira. Né? Então, ou seja, né, de maneira bem resumida, uma missão que começou como uma renúncia ao próprio, como uma renúncia àquilo que é carnal, àquilo que é terreno, terminou a sua morte como uma narrativa de milagres e de prodígios feitos a partir de elementos daquele mesmo corpo. O dedo que aponta, né, a cabeça que foi decepada e que causou a morte, os ossos que operaram milagres. Então, eu vou detalhando essas partes do corpo e mostrando, na verdade, João Batista está completamente inserido em lógica corpórea. E daí, então, a representação corporal, né, dele evidente nessas obras de arte, né, daí a sua referência, daí a sua infância. Né, por isso o corpo dele aparece. Que esse corpo é ressaltado tanto pelo Bernard Martorell, de uma maneira ainda mais simbólica, né, quanto depois pelo Caravaggio. E aí no Caravaggio tem uma questão bem mais interessante. Ele se identifica, o próprio artista se identifica com São João Batista, com o personagem. E aí já é uma questão íntima, que a gente tenta também buscar uma explicação, né? Ou pelo menos um entendimento, uma compreensão mínima. Ótimo, muito bom, Matheus. Aí, parabéns pela sua exposição. Já me deu vários vislumbres e insights aqui. Fico ansioso aí também pelo livro. Então, vamos lá para as perguntas e comentários aqui. Quem tiver na live e quiser deixar, ainda dá tempo. Ó, Agatha Santos, nossa, já estou ansiosa por esse livro. Ou seja, estamos trabalhando direitinho aqui, estamos despertando o interesse das pessoas. Obrigado, Agatha. A Agatha foi minha aluna, eu tive na banca de TCC dela, aluna muito querida, muito estudiosa. Um beijão para ela. Professor Coruja é fogo, eu sei como é. Diogo Queiroz, expectativa alta por esse livro. Sou um apaixonado por arte e pela história da arte. Desejo sucesso. Obrigado, Diogo. Obrigadão, Diogo. Aqui o Manuel Schroeder estava assistindo, não sei se ainda está, mas estava. Obrigado, Manuel. Aqui tem uma pergunta. A gente vai sumir rapidinho aqui, enquanto a pergunta é grande. O corpo está, ao longo da história, como algo importante para algumas sociedades, principalmente para estados conquistadores. Porém, na sociedade atual, ele sim é tudo. E a mente fica ao segundo plano. Mente no sentido amplo. Neste caminho, onde as sociedades atuais dependem de pequenos criadores e inovadores. Como vamos evoluir como ser humano melhor? Olha, vamos lá. Resolve essa aí, Matheus. Eu deixo para você. É uma pergunta existencial, né? Mas como é que é o nome do rapaz aí que perguntou? Não vi? Romildo. Romildo, olha só, eu acho que o meu livro não responde a sua pergunta, infelizmente. Mas ele dá pistas, né? E se teve uma coisa que eu aprendi na minha trajetória ainda curta,
como historiador da arte, é que a gente também consegue, a gente nem sempre aprende, mas pelo menos deveria aprender com o passado. E, né, tem uma analogia medieval muito famosa, né, que diz assim que os medievais, na verdade, eram anões sobre os ombros de gigantes, né, porque eles levavam, né, um pensamento cristão, mas sempre balizado e assentado no que os antigos tinham falado, Platão e Aristóteles principalmente, e outros. Mas buscar esses gigantes, buscar essas referências mais elevadas, buscar, né, essas interpretações mais abrangentes sobre o corpo, eu acho que é um caminho, né, para o que nós queremos da humanidade atual. Eu, particularmente, sou um pouco descrente nessa ideia de que vamos transformar o mundo, vamos mudar, né? Isso aí já foi já fui assim, não sou mais. Porque a gente vai, à medida que a gente envelhece, a gente percebe que se mudar acaba, né? E às vezes esse desejo de mudar a cabeça do outro, ele traz consigo uma coisa quase revolucionária, que eu particularmente abomino. Então eu acho que o que a gente pode fazer, né, e aí acho que a sua pergunta tem esse lado existencial, é aprender com os que vieram antes de nós. E esse livro, pelo menos, dá algumas pistas para isso. Aprender com o exemplo de São João Batista, aprender, né, com o exemplo humano desses artistas que tiveram problemas, contradições, alguns cometeram crimes, inclusive, e de que maneira essas histórias muito loucas, inclusive, podem nos dar pistas para entender a humanidade, para entender as nossas relações hoje e para entender a noção do corpo hoje. Vou concordar com você, de fato, hoje o corpo é tudo, né? Mas de que maneira nós podemos imaginar esse corpo sendo tudo, mas ao mesmo tempo dando espaço para o que está além da profundidade, perdão, o que está além da superficialidade, né? Além da pele, além da sexualidade, além da cor do cabelo, né? Para além disso, né? Onde chegaremos? Onde está o corpo aí? Qual é a importância de conhecer esse corpo? Então, eu acho que, na verdade, a sua pergunta ela gera mais dúvidas, gera mais elaborações. E é para isso mesmo, né? Acho que nenhuma filosofia, no fundo, né? E é claro que meu livro não é uma obra de filosofia, que fique claro, mas pegando o caso da filosofia, nenhuma filosofia tentou explicar profundamente. Ela justamente nasce da especulação, né? A filosofia nasce da dúvida, nasce do enfrentamento com a realidade e da pergunta, por que isso acontece? Né? Do assombro. Então, é basicamente esse o caminho. O livro também vai gerar essas especulações, essas perguntas e essas abordagens, né, de o que a gente faz, então, para melhorar o mundo que nós vivemos hoje, se é que isso é possível. Mas muito bom, concordo absolutamente. Aqui tem a participação do Márcio, grande Márcio, forte abraço. Mas aqui eu acho que é uma brincadeira, não sei se era brincadeira ou se era sério, mas enfim, Matheus Cora, se quiser fazer aquela pergunta, faça por aqui, eu deixo para a próxima live. Aqui eu vou agir como moderador e vou falar que vai ficar para a próxima. Vai ficar para a próxima. Vai responder agora? Como que ele vai responder? Exatamente, fica para a próxima quando ele estiver conosco. Você faz a pergunta e aí ele responde. A Agatha aqui, não, isso aqui já foi, era da imagem congelada. Peraí. Elber Lessa, boa noite. Todo sucesso do mundo aos responsáveis. Obrigado, valeu, Elber. Aqui está a imagem do. O Elber acho que deixou uma pergunta. Aqui a Agatha agradeceu pelo carinho, pela resposta. Valeu. A última pergunta, então, do Elber, ou comentário. Além da religião e da medicina, o avanço medicinal também afetou a representação do corpo na arte ocidental, já que possibilitou uma maior conservação da saúde? Com toda certeza, Elber. Na verdade, eu tentei me fixar nesse estudo
a filosofia, basicamente, filosofia, arte e história, né? Então, eu não cheguei a tratar da medicina em específico, apesar de ter até um trabalho junto com o professor Ricardo, que nós publicamos, em que trata, né, de um tema de filosofia, de medicina medieval, perdão. Mas sim, a medicina tem tudo a ver com essa visão que vai sendo, digamos assim, melhorada em relação ao corpo. Inclusive, uma das imagens que inicia o último capítulo do livro, que é de fato o momento que eu faço a análise das obras, aparece uma imagem do Rembrandt, né, que é a aula de anatomia do Dr. Tupi. Não sei se o pessoal conhece essa imagem, mas que tentar mostrar para vocês mais ou menos, seria um cadáver sendo aberto, né, o corpo dele sendo aberto, fazendo esqueci o nome daquele processo medicinal que se faz, não vou lembrar agora, mas depois eu me recordo. Então, os alunos de anatomia ali, de medicina, todos em torno, e o professor com o livro de anatomia, né, apontando os tecidos, os órgãos e aquela coisa. Dissecção? Dissecar o corpo? É isso, a dissecação. Então, uma obra que mostra, uma obra de arte que mostra essa dissecação na Holanda, né? E é muito legal porque a medicina, ela, durante muito tempo, ela permaneceu uma medicina teórica, né? Uma medicina que muito vinculada à teoria dos temperamentos, né? Que vinha lá de Galeno, lá da época romana, greco-romana ainda, né? Por exemplo, do temperamento colérico, sanguíneo, e hoje tem inclusive gente voltando a essa teoria, né? Eu lembro do Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra e que fala muito dos temperamentos. Então, a medicina permaneceu muito teórica, e durante a Idade Média, como não havia, de fato, uma permissão para você violar o corpo dos mortos, né, para poder estudá-los, só vai começar a aparecer após o Renascimento, quando vai haver, não vou dizer um afrouxamento nas regras, mas vai haver, de uma certa forma, pessoas agindo à margem da lei, né? E aí, por exemplo, a Holanda, que já no século XVI, perdão, não vai ser mais católica, né? Já vai ser protestante, então essas leis que antes tinham uma influência forte da Igreja da Terra. Então, por exemplo, o corpo ele vai ganhando um efeito mais real, digamos assim, de estudo, por exemplo, dos órgãos, das expressões faciais, né? E isso fazendo sempre até uma ponte às academias de ciência e às academias de arte. Quando a gente chega, por exemplo, ao século XVIII, que o fenômeno ele se difunde pela Europa, e no XIX mais ainda, você vai ter nos cursos de arte, de pintura, aulas de anatomia, né? Você desenhar o corpo do modelo vivo. Então, é óbvio e é evidente que a medicina vai ter um papel fundamental para a gente poder entender, então, essa evolução e esse avanço da arte em representações cada vez mais próximas e mais realísticas mesmo do corpo, né? Então tem uma contribuição, sim, apesar de eu não citá-la diretamente no livro, de eu não desenvolver esse tópico, mas podemos considerar esse avanço. Com certeza. Ótimo, muito bom. Obrigado, Matheus, pelas respostas. Então é isso, minha gente. Eu que agradeço. Comprem o livro do Matheus, o link está aqui, ó, e está nos comentários, está na divulgação da live, está nos nossos perfis, enfim, vocês encontram com facilidade o link. Comprem o livro, prestigiem aí, que vocês viram que pelo conteúdo de uma live já dá para ter uma ideia de quão denso no sentido de com muito conteúdo, não no sentido de difícil, mas o quão assim, recheado de informações e dados interessantes está o livro do Matheus. Então, vou dar a palavra para o Matheus fazer alguma consideração final. E semana que vem, ainda não batemos o martelo com relação ao dia, mas semana que vem faremos nova live. A gente vai avisar a todos aí pelas redes sociais. Isso aí. Bom, pessoal, agradecer aí a participação, a presença de todos, né? Reforçar o convite do André para que vocês possam contribuir,
né, nesse momento especial de quarentena, momento difícil, sabe, em relações materiais, emprego, enfim, tudo isso. Mas é importante ressaltar também que nós que vivemos desse meio da cultura, produção de livros, né, e todo mundo que está inserido nessa área, depende também dessa contribuição, né? É um projeto assim, completamente ausente, digamos assim, de financiamento governamental, não temos dinheiro de edital, de absolutamente nada, a gente está aqui arrecadando na raça mesmo, e com a contribuição muito valiosa de cada um dos leitores. Então, assim, ao contribuir, você ajuda não só a realizar o sonho meu, obviamente, de ter um livro publicado, mas também, né, toda a rede de colaboradores que a Editora Armada mobiliza, né? O trabalho do André como editor, Márcio, o trabalho, né, dos designers gráficos, o pessoal que vai fazer a capa, divulgação, tudo isso, gráfica, tudo isso envolve o trabalho de muita gente, né? E aí contar com a colaboração de vocês é muito importante nesse sentido. E nas próximas lives, também com a participação e a presença de vocês, nós vamos discutir outros elementos aí do livro, os outros capítulos, né? Esse aqui foi só uma pincelada inicial, só para deixar um gostinho mesmo. A partir da próxima live, a história vai ficando mais legal, né? E aí eu gosto também de dar esse tom mais narrativo, para que vocês consigam, de fato, né? Acho que a gente já conseguiu aí fazer brotar essa curiosidade, né? Acho que a gente compra um livro, né, quando a gente fica curioso com o tema. Então vai ser bem bacana tratar desses temas com vocês, né? E aí a gente está à disposição para tirar as dúvidas, né? E agradecer mais uma vez pela colaboração e também contar com vocês com a divulgação, né? Se cada um que comprar, divulgar para o pai, para a mãe, para os colegas, para os amigos, rapidinho a gente bate essa meta, que inclusive a gente estendeu a campanha por mais 30 dias, né, André? Isso. E aí você vai ter mais tempo, então, para conseguir realizar seu pagamento e ajudar a gente na divulgação. No mais, agradecer aí ao André e a todos vocês. Boa noite a todos aí. Muito obrigado. Abraço, Matheus. Valeu.